Os poderes ocultos, eles existem. Nós sabemos disso, tem muitas pessoas que os têm, chamam de mediunidade, de paranormalidade. A diferença entre mediunidade e paranormalidade é que a mediunidade é um dom que exige um espírito intervindo através do médium para os efeitos. Paranormalidade não precisa, só da pessoa paranormal, é o dom dela. Não tem espírito atuando através dela, a não ser o espírito dela, que ela está viva. Então, aqui vem os poderes ocultos, porque eles serviam, né? E depois a transitoriedade. Poderes ocultos. O versículo é o versículo de Marcos, capítulo 6, versículo 56. Ele está se referindo a curas em Genezaré. É quando Jesus estava indo para Genezaré, e aí as pessoas se acumulavam, se amontoavam para ir vê-lo, para serem curadas, saciadas, né, em aquilo que tinham necessidades. O versículo é Marcos capítulo 6, versículo 56. O versículo é o 56. Mas o capítulo, ele começa desde o 53 e vai até o 56. E onde quer que ele entrava, Jesus, né? Ele era o Jesus, fosse nas cidades, nas aldeias ou nos campos, depunham os enfermos nas praças e lhe rogavam que os deixasse tocar, ao menos na orla do seu vestido. E todos os que nele tocavam, saravam. Então, por isso o título é Poderes Ocultos. Não raro, surgem nas fileiras espiritualistas estudiosos afoitos de procurarem, de qualquer modo, a aquisição de poderes ocultos que lhe confira posição e evidência. Bom, particularmente, eu já tenho uns 30 anos consecutivos de espiritismo, né, ininterrupto, de trabalho. E vi por diversas vezes, inúmeras vezes, pessoas que surgem a todo instante, trazendo consigo aparentes dons mediúnicos. Alguns dizem que os possuem, outros dizem que vão adquirir, outros confessam que sonham ali, que sonham um dia vir a ter qualquer um poder, né, entre aspas, oculto. Mas o que mais se observa é que o motivo disso não é a caridade, o auxílio, a doação, o trabalho. É sim mais uma busca de uma posição de evidência. É mais uma busca de um tratamento diferenciado. Muitos, às vezes, gostariam de ter esse chamado poderes ocultos, mediunidade, paranormalidade, para usarem em alto benefício, em benefício apenas daqueles que elegem, aqueles a quem ele elege como merecedores dos seus dons. Normalmente, a família. Bom, comumente, em tais circunstâncias, enche-se das afirmativas de grande alcance. Então, começam a fazer essas afirmativas. Eu sou médico, mas eu não quero trabalhar. Eu vejo, mas eu não quero mexer com isso. Então, é uma pseudo-colocação que não tem sentido para quem possui o dom. Né? É um cartão, é mais ou menos assim. Olha, estou aqui, eu sou médico, mas não quero curar. Eu sou advogado, mas não quero advogar. Então, por que você diz que é advogado e por que você diz que é médico? No médico. No caso, gente, o médico, quando ele tem a mediunidade, ele não tem muito o querer, se for ostensiva a mediunidade. Não tem. Porque a mediunidade é a capacidade de entrar em contato com os espíritos. Bom, quando eu não quero, eu sou um médico e não quero trabalhar,
Os bons espíritos, sem dúvida, me respeitam. Até por isso eles têm um nome de bom, o qualitativo, o adjetivo de bom na frente do espírito. Mas o mau espírito, eu não acredito que eles respeitem a minha opinião, né? Então, eles vão me violentar. Naturalmente, através de obsessões, através de influências, enfim, a minha vida, por ter essa ostensividade mediúnica, que mediunidade todos nós temos, e por isso todos somos influenciados pelos maus espíritos, imagine então os chamados médiuns. Se uma vez os que não têm a mediunidade ostensiva se veem uma hora ou outra atordoados, perturbados por espíritos, forças invisíveis e inteligentes, vocês imaginem os médiuns que têm a ostensividade nesses sentidos. É impossível que a pessoa diga que a mediunidade dela é como se fosse um aparelho que ela liga e desliga. Ela quer, ela liga. Funciona. Atende, ajuda, auxilia. Não quer mais, desliga. Está de férias. Então, não existe isso. Mediunidade é uma coisa que nasce com a pessoa, né? E vai ficar com a pessoa. Se ela não usar de maneira correta, alguém vai usar por ela, porque o dom continua nela, tá certo? Como existem seres inteligentes atuando, se eu digo assim, eu sou médium, mas não quero usar, mas imediatamente o mau espírito diz, não se preocupe, eu também acho que você nem deveria, deixa para mim, eu uso. E você será o meu instrumento durante toda a minha vida, né? Pode ficar tranquilo. Então, para o médium não passar por esse tipo de processo, por ele ter essa ostensividade do dom, ele então se empenha em estudar, se disciplinar da vida e abandonar os seus quereres para trabalhar ao lado, a serviço e servindo um bom espírito, porque senão ele vai servir ao mau espírito. Mas ficar sem servir não vai. Não vai, porque se quem não tem mediunidade está sendo hoje atordoado, por que um médium não será atordoado? Se eu fosse, vamos pensar aqui, todos nós, vamos fazer raciocínio. Se eu fosse um espírito mau, vamos colocar assim, não existe essa coisa de mal e de bom, tá? Mas vamos colocar assim, um espírito que não fosse evoluído, tivesse luz, fosse um espírito ignorante, e eu quisesse fazer mal a alguém, eu procuraria uma pessoa sem mediunidade ostensiva ou uma pessoa com mediunidade ostensiva? Uma pessoa com mediunidade ostensiva é muito mais fácil. Mas uma pessoa com mediunidade ostensiva que serve ao bem, que tem um benfeitor, que trabalha, e uma que nada faz. Uma que nada faz. Então, número 1, para as pessoas obsediadas, médiuns que não trabalham. Segundo, médiuns que trabalham e de vez em quando perdem a sua vigilância, a sua disciplina. E número 3, pessoas com a mediunidade não ostensiva. Tá certo? Por quê? Porque a pessoa com mediunidade não ostensiva é a mais difícil de acessá-la. Não é impossível, eu posso acessá-la durante o sono, durante a noite, enquanto ela dorme. Quando dormimos, todos nós desprendemos do corpo. Então, eu sendo um espírito obsessor, acompanho essa pessoa quando ela dorme e crio nela ideias, posicionamento, ponto de vista, ligo ela com ideia de outras pessoas, conto histórias, mentiras, falcatruas, etc. Iludo essa pessoa. E a hora que ela acorda, ela pode não se lembrar de mim. Está ótimo. Noite após noite eu vou fazendo isso. E pronto, daqui a pouco essa pessoa começa a despontar as ideias trabalhadas durante meses, né? Meses e meses.
Pode acontecer. Ela pode criar inimizade com alguém que é muito amigo dela, da noite para o dia, porque um espírito pode ter chegado, falado muito do outro, e ela passou, então, a enxergar de forma distorcida, briga, distancia, né? Enfim, todos nós podemos ser obsediados. No entanto, eu acho muito difícil um médium com a mediunidade sensível sem trabalhar e viver muito bem, obrigado. Então, tem que se pensar, tem que se refletir. Esse muito bem seu, será que é muito bem? Porque até os médiuns que trabalham e se dedicam não são muito bem. Tá certo? Então, pense. O anseio de melhorar-se, o desejo de equilíbrio, a intenção de manter a paz constituem belos propósitos. Gente, é belos propósitos. Todos nós temos que ter, melhorarmos, equilíbrio, manutenção da paz. São propósitos maravilhosos. No entanto, é recomendável que o aprendiz não se entregue a preocupações de notoriedade. É importante que as pessoas que têm a mediunidade não se deixem levar pelaquela ideia de que mediunidade ou paranormalidade é um dom que me diferencia de outros irmãos. Eu não sou melhor que ninguém por ser um médium. Nós não somos. Pelo contrário, o que é uma pessoa que tem mediunidade? É uma ostensiva, é uma pessoa que errou muito em outras vidas, com muitas pessoas. Se ele tivesse que acertar a conta de 1 para 1, nessa não daria tempo. Porque enquanto ele acerta com ele, ainda continua errando com mais 2, mais 3, a conta nunca ia bater. Então, a mediunidade é uma ferramenta em que ele usa para atender, resgatar dívidas. A não ser que ele seja um médium missionário. Isso são raros. A maioria são médium realmente de resgate. Então já vem com a mediunidade para servir, trabalhar. Por isso que ele não tem a opção de não fazer. Porque ele já vem com isso. Para isso. Então, vem junto com ele a responsabilidade de usar aquela mediunidade para ajudar um monte de pessoas que ele, de uma forma, desequilibrou. Às vezes, não são as mesmas que ele desequilibrou na outra vida. Às vezes, são outras pessoas, mas ele tem que fazer o trabalho de repor os erros que ele cometeu. Então ele vem e vai fazendo isso. Enquanto isso, ele não se tornou santo. Então ele também está cometendo alguns erros. Mas muito menos do que antes, porque antes ele era ignorante. Então ele cometeu vários erros. Agora, através da mediunidade colocada em prática, guiada, acompanhada por um benfeitor, ele para refletir mais nas suas atitudes, tenta errar menos, mas vai errar porque não é perfeito, e acertar mais com um monte de pessoas que vão lhe bater na porta, e ele vai servir, vai prestar o atendimento e vai renunciar suas horas de família, suas horas de lazer, suas horas de sono, suas horas de paz, entendeu? Por que ele precisa fazer tudo isso nessa existência? Porque aqui ele veio só para isso. Uma das prioridades. Por isso que ele não pode ficar sem trabalhar. Compreenderam? E por isso é que, no meio dessa ideia de que ele vai ajudar e se resgatar com a mediunidade, instrumento dele, vem aqueles espíritos que o obsediaram, que o ajudaram a cometer erros em outras existências. Ele não cometeu um erro sozinho. Nada que a gente faz sozinho. Ou você está do lado ou o bem está te influenciando a você fazer boas ações, ou o mal está te ajudando, dando ideias e criatividade para você fazer maldade. Mas ninguém faz nada sozinho. E está sempre em conexão.
Se você pensar numa maldade agora, você pode entrar na internet e tem milhões de pessoas pensando naquela mesma maldade que você. Se você pensar numa bondade, tem outro milhão de pessoas também fazendo. Então nós vivemos numa rede de pensamento. Ou eu me sintonizo com o bem, ou me sintonizo com o mal. Mas estou sempre sintonizado, de alguma maneira. Então, eu preciso trabalhar, mas anônimo. Isso que é o mais difícil. Sem estar com a minha ideia de que eu faço do meu jeito, quando eu quero e como eu quero. Isso é impossível, tá certo? Porque eu vim resgatar. Então eu tenho que fazer como me orientam, me dizem e me guiem. Por isso nós precisamos de benfeitores. Para que eles digam, faça assim. Não, dessa forma não vai. Porque não é qualquer e de qualquer forma que fazemos caridade. Muitos dizem assim, não, eu faço caridade do meu jeito. Não existe como fazer isso. A caridade, você tem que entendê-la. Mas o que vale não é só o coração, calma. Pensa. Existe o lado das sombras, está especializado em pegar as pessoas de bom coração, que têm desconhecimento do que é realmente uma caridade, e colocá-los a serviço deles. Olha, você está a serviço da sombra pensando que está fazendo bem. Como, Guto, isso seria possível fazer? Eu pensar que estou fazendo bem, mas estou fazendo mal. Simples. Quer ver? Muito simples. Quando você chega em um determinado sinaleiro, aparece aquele monte de criançada pedindo dinheiro, pedindo isso, pedindo aquilo. Você abre ali só e distribui dinheiro sem pensar, sem saber, sem se preocupar de que forma aquelas crianças, quem são os pais dela. Ou seja, você mal e mal abre o vidro do seu carro e põe o dinheiro para fora. As sombras adoram isso. Por quê? Porque você mantém os vampiros dos corações bons, mas ignorantes. É aqueles que não entram muito para saber como as coisas funcionam, alimentam as sombras, alimentam o tráfico, alimentam a droga, alimentam a prostituição, mantém vivos em nome do chamado amor, mas que não é um amor porque existe ali uma falta de relação próxima. Eu quero entender por quê. Eu não preciso salvar o mundo. Eu preciso ajudar uma pessoa, duas pessoas, mas verdadeiramente. Eu quero ouvi-la. Por que você está pedindo? Você não sabe trabalhar? Eu estou me preocupando com você. Eu não vou te dar o que você quer. Eu vou te dar o que você precisa. E o que eu posso. Quando é caridade, eu estou muito preocupado com você. Se eu estou preocupado muito comigo em dar para sentir-me bem, eu não estou preocupado com o outro. Então, imagina, por que eu não vou dar o que ele quer e sim o que ele precisa? Porque se bater um drogado na sua porta, ele vai, o que ele quer? Uma droga. E você vai dar isso a ele? Porque a droga mata ele. Mas ele está pedindo, então, dinheiro. Você vai dar isso a ele sem saber o que ele vai fazer com esse dinheiro? Sem saber por quanto tempo ele está pensando em permanecer nessa forma de pedinte? Ou você vai tentar entender, ele dar uma oportunidade de trabalho, algo de ajuda, enfim. O que você vai fazer? Você está preocupado com ele? Ou você, mais uma vez, na caridade nós estamos preocupados com as pessoas que a gente faz caridade, ou estamos preocupados conosco? Notoriedade. Se é comigo, é uma notoriedade. Tá bom? Se eu quero um aplauso que seja do meu ego, ninguém está sabendo nada. Eu saio pensando que eu vou fazer caridade, vou servir aos outros. Mas na realidade, quando eu estou percebendo, eu estou mais preocupado comigo do que com o próximo. Mais preocupado comigo do que com o próximo. Então, às vezes eu saio sedento para achar alguém que precisa de algo para eu servi-lo. Meu Deus, eu fico falando assim, será que um médico um dia pensa assim, oh meu Deus, adoeça a humanidade para eu curar? Ou o médico, o sonho dele é que a humanidade não precise nunca dele, porque nunca há de adoecer. Então, que um homem caridoso é aquele que deseja que a caridade nunca necessite dele, porque todos estariam bem, ótimos, saudáveis, tranquilos, e não precisando de um público para elegê-lo como Salvador.
Nós temos que tomar muito cuidado com isso, tá certo? E então, quando eu faço esse trabalho de ajuda, de servir, eu tenho que não querer a notoriedade. Não querer. É muito importante. É muito difícil. Porque normalmente, quando eu percebo que eu tenho um pequeno dom, qualquer que seja, e aí eu acho que eu tenho que comandar minha família, que eu tenho que ser a última palavra dentro do meu lar, da minha casa, da minha família, do meu emprego, da minha religião. Por quê? Porque eu digo que tenho aquele determinado dom. Então, eu não quero ser tratado como igual a um outro, porque eu tenho o dom da mediunidade, da paranormalidade, seja o que for. Eu mesmo já começo a me auto-elevar. E começo a achar que eu preciso do aplauso mínimo do que eu faço, do meu próprio ego. Quer dizer, ninguém está vendo nada, eu estou ajudando algumas pessoas, ninguém sabe nada, mas eu volto para casa ouvindo aquela vozinha do meu ego. Muito bem, você é muito bom, você está fazendo, nossa, você é um santo, você vai para o céu e tal. Só que eu sei que eu não estou fazendo a caridade da maneira correta, porque eu não estou querendo entender realmente o problema de alguém. Agora ele fala assim, ó, devendo palmilhar o terreno dessas cogitações com a cautela possível. A máxima cautela. Muito difícil. As sombras torcem para que você se enalteça. E em nome dessa paranormalidade ou mediunidade, você apenas procure vantagens através delas. Em especial, a sua própria vantagem. Né? Imagina, eu não quero passar por isso, não quero mais passar por aquilo. Eu até busco benfeitores. Mas desde que o benfeitor me diga tudo que vai acontecer na minha vida, me ajude a não passar por nenhuma necessidade, a minha vida vai ser um mar de rosas, já que eu estou servindo ao Cristo, tem os benfeitores que ajudam as pessoas. Imagina, não vão ajudar eu? Eu que vou ser mais ajudado. É assim que nós pensamos. Porque quando o Cristo disse, naquele momento em que ele está na Santa Ceia, dá a eles esse dom de curar, de expulsar os espíritos malignos, né? Em nome dele e tudo. O que acontece quando não estamos preparados? Eu já penso que vou receber esse dom, esse poder, e o que eu vou fazer com isso? Olha só. Quando a gente é preparado, está preparado, vou receber esse dom e me vem logo na cabeça, o que eu vou ter que fazer? Eu estou aguardando a hora, não é meu. Você vai me dar isso? Você vai me dar um dom? O que eu vou ter que fazer com isso? Agora, quando eu não estou preparado, você vai me dar um dom? Muito obrigado, pode deixar que eu sei tudo, eu faço do meu jeito. As coisas do Espírito e não somente minha. E sim, aliás, e não somente também de quem eu elejo que vai ser. É de quem eles comandam, como eles comandam. Agora que vai ficar mais difícil. Porque é como um emprego. Eu tenho a minha vida, mas se eu vou procurar um emprego, bater uma empresa, a empresa vai dizer assim, eu quero você 8 horas por dia aqui. Mas eu tenho minha família, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu não posso. Que horário que é? Tal hora eu não consigo arranjar um emprego. Tá certo? Porque eu tenho que trabalhar dentro do que a empresa necessita. Mas nós na Terra, nós entendemos que a gente precisa, é bonito, é chique, tem emprego. Então a gente se submete a qualquer coisa. Mas quando é espiritual, não acontece isso. Se aparecer um benfeitor e disser, você vai ter um dom de curar. Só que você vai ter que curar todas as quartas, quintas, terça, segunda, quarta e sexta, à noite, das 7 às 8. Não dá. Não dá, porque eu tenho uma família, eu tenho Faustão, às vezes no domingo, eu tenho não sei o quê, eu tenho meus compromissos, eu só tenho a hora tal hora. Tá vendo? Por quê? Porque não é assim que a vida nos mostra. Às vezes, a gente, para ganhar a vida, não tem nem tempo de fazer o que gostamos. Porque a gente precisa ganhar a vida. A mediunidade, às vezes, para a gente resgatar, se elevar e servir ao Cristo, às vezes a gente não vai ter tempo para nós.
esse tempo para o nosso lazer, tempo para nós aqui na Terra. Mas vai ter muito tempo espiritual, que é o conhecimento que você vai adquirir, a experiência, a elevação, vai valer muito a pena no final. Mas realmente, as horas suas na Terra encurtou, entendeu? E hoje nós fazemos muito assim, né? Aqui a nossa prioridade é este mundo. Se der nos horários que não tem nada para fazer, é a religião. Mas se eu estivesse com a mediunidade a serviço, vai ter que ser como eles querem. E aí eu tenho que dar um jeito para dar certo. É muito mais complicado. E por que é complicado? Porque é resgate. O missionário pode fazer como ele quer, mas quem está resgatando não pode fazer como ele quer, porque ele teve esse fazer como quer quando ele errou. Quando eu estava cometendo erros no passado, eu fiz o que eu quis, como eu quis, do jeito que eu quis, e ninguém me parou. Agora, para resgatar, eu preciso de alguém que vai dizer: você vai fazer assim, deste jeito, não vai fazer assim, não pode fazer isso, não me interessa aquilo. E agora você vai realmente disciplinar, porque a falta da disciplina é que fez você cometer os erros, o seu egoísmo fez você cometer os erros, o seu orgulho fez você cometer, ou seja, todos os seus defeitos é que levou você a cometer os erros. Se você veio para resgatar, você vai ter que sacrificar os seus defeitos. E aí que entra a dureza do servidor, do Cristo. Então, continuando, ainda aqui o Mestre Divino oferece a melhor exemplificação. Ninguém reuniu sobre a terra tão elevada expressão de recursos desconhecido quanto Jesus. Ninguém teve tanto dom. Jesus tem dom que ele nem usou, nós nem sabemos que é possível fazer. E ele tem. Mas ele não veio para fazer show. Ele não deu show, ele não deu entrevistas, ele não deu, sabe, essas coisas que a gente fica. Não foi querendo ser a exceção, né? Ele não foi nada disso. Aos doentes bastava tocar-lhe as vestiduras para que se curassem de enfermidades dolorosas. Bastava tocar na vestidura e já estava curado. Já saía dele o campo de energia do Cristo, já era o suficiente. O amor era tanto, a ordem positiva de saúde, de paz, de amor, de equilíbrio, era natural, psíquica do Cristo, de paz, de amor, era constante, que se eu entrasse nessa vibração, eu já recebi o querer dele, porque Kardec é bem claro, não são as palavras de uma oração, mas a vontade do Espírito que está falando aquelas palavras, a vontade que movimenta a energia. Então Cristo tinha vontade de salvar a humanidade. Se eu entrava na onda, na energia dele, já era salvo. Não precisava ele dizer que ele queria, porque ele sempre queria. Quem tinha que querer era nós, que não queremos. Até hoje é assim. O Cristo quer salvar-nos todos, curar-nos todos, dar-nos paz a todos, mas nem todos nós queremos tocar-lhe as vestes. Por quê? Na verdade, tocar-lhe a veste, quando você vai lá no Evangelho, você vai ver que ele não é tão simples, gente, para aquela mulher fazer isso, para aqueles homens fazerem isso. Tinha que se humilhar. Faríamos isso? Não faremos. Nós fazemos isso, o que eu estou falando agora. Eu quero sim, eu quero curar uma doença, eu quero sair de um determinado problema, de uma determinada aflição. Olha, mas é do meu jeito, tá? Faz assim, 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 tem que ser dia tal, hora, assim, assim, assim. Pronto. Eu não vou fazer do jeito que Jesus quer. Eu quero o que ele tem de dom. Me curar, me salvar, me libertar, me ajudar, mas não como ele quer. E aí eu tenho o meu querer. Aí vem o ego meu, entra na frente e fala: não vai deixar, vai fazer assim, né?
né? Imagina que eu vou correr atrás de um Cristo no meio de uma multidão e vou tocar ele nas festas. Não, de jeito nenhum. Então, existem muitas coisas que nos limitam ainda. Por isso que Jesus continua curando, salvando, ajudando, auxiliando. Mas nem todos estão dispostos a entrar na sua sintonia. Ainda temos alguns requisitos para aceitar a ajuda de Jesus na nossa vida. Como é impossível fazer do meu jeito, ainda tenho algumas durezas, eu estou numa queda de braço ainda. A hora que eu ceder, aí a cura chega, o auxílio chega, a paz chega, o equilíbrio chega, tudo chega. Então, suas mãos devolviam o movimento aos paralíticos, a visão aos cegos. A mão. Agora é mais difícil, tá? Se hoje nós temos dificuldade de tocar na vestidura de Jesus, imagine dar as mãos. Aí a coisa vai ser muito difícil. Há uma série de coisas na minha vida que eu deveria mudar para dar a mão ao Cristo. Eu não daria, né? O nosso ego, gente, é difícil Cristo falar com o nosso ego. São coisas que um dia eu vou ter que fazer, mas eu acredito que eu posso ainda viver um tempo sem. E eu quero desfrutar o máximo que eu posso. Então, eu decido carregar as mazelas, a cruz, por um bom tempo. Mas o Cristo está falando faz tempo, ó. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Eu vos aliviarei. Mas tomai sobre vós o meu jugo, que sou manso e humilde de coração. Se eu não pegar o jugo, as leis, as regras, o entendimento dele, eu não consigo. Não adianta eu ficar desse lado um jogo duro. Eu quero fazer do meu jeito, mas quero a liberdade de quem faz diferente, alcançar os benefícios de quem faz diferente. Eu brinco assim, ó, eu tenho uma frase que eu sempre estou citando, é assim: eu quero que o céu me aceite do jeito que sou, mas não quero me transformar, crescer e evoluir para que o céu seja o único lugar onde eu posso morar. Seja o lugar onde Jesus diz: não tem lugar para você na terra mais, você tem que ficar no céu. Tá certo? Suas mãos, ele está falando, entretanto, no dia do Calvário, vemos o mestre ferido e ultrajado, sem recorrer aos poderes que lhe constituam apanágios divinos, em benefício da própria situação. E aqui nós falamos já em outras reformas íntimas, todo dom que você tem, você não pode se servir dele. O dom veio para servir aos outros. Eu não posso, em hipótese alguma, pegar um dom e me auto-beneficiar. Eu quebro a lei da obediência. Então Jesus não podia se defender com seus dons. Uma luminosidade que saísse do Cristo cegava toda aquela plateia ali. Simples, não precisava fazer nada. Só resplandecer. A luminosidade de uma entidade daquela, nossos olhos não aguentam a vibração e a frequência dela. Pronto, tranquilo. Ele fez? Não. Ele não fez nada. Absoluto. Ele não se defendeu. Mas por que, gente? É importante nós entendermos que a estrutura psíquica de um anjo é diferente de um homem. E isso é dito em várias reformas íntimas. Primeiro, porque o Cristo não se sentiu ofendido. Quem se sente ofendido é ego. É nós, humanos. Anjo não tem ego. Anjo não pensa como nós. Anjo não luta contra o mal dentro dele. Ele não tem mais a maldade dentro dele. É por isso que ele é um reino diferente do nosso. Nós conhecemos um homem muito bom. Pensa aí num homem muito bom. Esse homem máximo de bondade humano luta contra uma maldade que está dentro dele. Um anjo não tem essa maldade. Ele não tem que se segurar para não se vingar.
Ele não tem que refletir para não se magoar. Ele não se magoa. Ele não sente necessidade de vingança. Não existe isso na natureza dele. Por isso que ele não é mais humano no reino nominal, perdão. Ele não pertence mais ao reino nominal, ele pertence ao reino angelical. Essa é a diferença. Então Jesus não foi magoado, não ficou chateado, não ficou humilhado. Nada da nossa... Tudo que nós temos em estrutura egocêntrica criada pelo nosso ego, ele não tem mais, ele destruiu isso. Por isso ele era um arcanjo. Não tem mais. Esses seres angelicais para cima, você pode pegar um pedaço de pau, bater nele até matar. Ele nem sequer segurará o seu pedaço de pau. Ele vai apanhar e vai morrer como um passarinho, batendo nele. Mais nada. No máximo que ele faz é gritar de dor até morrer. Mas ele não se defende, ele não corre, ele não te segura as mãos, reage, nada. Eles são absolutamente mansos e humildes de coração. Nós não entendemos isso, porque para nós chegarmos nesse nível, nós vamos ter que ainda nos adestrar mesmo, bastante. Eu falo bem adestrar, nos disciplinar, evoluirmos. Porque nós estamos lutando com um ego feroz dentro de nós, que a todo momento ele quer sempre ser o melhor, ele quer ganhar, ele quer prevalecer, ele quer ser o máximo em tudo. Então ele não aceita ser humilhado, não aceita se menosprezar, não aceita apanhar, não aceita ficar por baixo, em hipótese nenhuma. É uma luta nossa, do nosso espírito o tempo todo. Ou eu estou elegendo meu ego e servindo ao meu ego, ou elegendo Jesus e servindo ao meu espírito. É uma luta titânica nisso. Para eu servir ao Cristo nesse nível espiritual, eu tenho que ter total certeza absoluta de que é o melhor, aconteça o que acontecer. E nós não temos isso ainda. Nós acreditamos sim no Cristo, mas há momentos que a gente diz, olha gente, eu vou fazer do meu jeito. Eu não vou conseguir fazer do jeito que Cristo gostaria que eu fizesse. E nos ensina. Até se eu fizer, eu não vou sentir bem. Porque até momentos que a gente não se sente bem ser bom. Ser bom que eu digo é servir literalmente à vontade de Deus. Tá certo? Imagine que em um determinado momento você recebe uma orientação do seu benfeitor e manda você ficar quieto, não reagir, não se defender. Você não vai fazer isso. Você tem um limite. Você vai dizer, não, eu perdi a cabeça. Ego. O ego faz isso. Se calar é difícil, não reagir é difícil, não se defender é difícil, não se vingar é difícil, não melindrar é difícil. Porque, na verdade, tudo que está ferido em nós é a estrutura egocêntrica. Não tem nada... Olha, o nosso espírito é inatingível por quem quer que seja. Pensem isso. Ninguém pode te magoar. Quem te magoa não magoa o seu espírito, magoa o teu ego. Teu ego é que se ofende, não seu espírito. Quando uma pessoa fala algo de você, ela não está falando de você. Ela não conhece você, nem você conhece tanto você. Ninguém te conhece e você não conhece ninguém. Portanto, ela está falando algo que ela acha que é você. No entanto, só porque ela acha algo que não é você e não é o que você gostaria de ouvir dela, de saber que ela acha isso, você já se magoou. Mas não tem nada a ver. Quer dizer, então a pessoa, até mesmo quem te magoa, não te magoa. Quem está te magoando é teu ego. É ele que está ofendido, ferido, chateado, maltratado. Não você. Você é um espírito imortal. Teve inúmeras reencarnações que nem você lembra. E ninguém que esteja do seu lado sabe disso. Vai ter outras infinitas encarnações que ninguém sabe. Seu potencial não está todo agora aqui. Porque você está limitado nessas reencarnações conforme a sua necessidade. Então, não pense que você é só isso aqui, não.
Porque muitas vezes, em outras vidas, você foi médico, foi um cientista, mas nessa você está nessas condições, porque é isso que você precisa, dessa escola, dessa maneira, para que esses dons que você teve aflorado em outras existências, você se perdeu com ele. Então você pediu a Deus que esses dons, esses talentos viessem abafados, para você focar só naquele que você vai dar conta. Graças a Deus foi ouvido. Então não pense também que você é só isso. Você está assim. Nunca foi assim e nunca mais será igual. Você saiu daqui, você já vai partir e aprender e evoluir. A hora que você desencarnar, você vai lembrar de muitas aquisições culturais que você nem sabia que tinha. Continuando. Ele não usou nenhum dos seus dons, nenhum dos seus poderes, não se sentiu magoado, não se sentiu chateado. Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Havendo cumprido a lei sublime do amor no serviço do Pai, entregou-se à sua vontade e se tratando dos interesses de si mesmo. Sabia que a vontade do Pai era também parte dos interesses dele. Nós temos essa coisa nós temos uma dificuldade muito grande de entender, é que a vontade de Deus é a nossa vontade que nós ainda não sabemos, vamos saber um dia. Então a gente fala assim, existe uma vontade de Deus e existe a minha vontade. Quem faz essa divisão é o meu ego. O meu ego me coloca numa pretensa compreensão de que eu existo sem Deus. Querer ou não aceitar Deus é uma vontade minha, não uma necessidade. O meu ego diz, você é o máximo, você é o cara, você é muito bom, você é isso, você é aquilo. Você não precisa desse Deus. Você já existe. Se ele criou você ou não criou, agora já está criado, agora você segue sozinho, não precisa mais de Deus. E é por isso essa defesa, a gente tem essa oscilação. Que a hora que eu falo assim, eu deixei meu trabalho, eu deixei minha casa, eu deixei e fui servir a caridade, eu tenho uma ilusão de que eu parei a minha vida para servir aos outros. Não. Essa caridade, esse servir aos outros, é a minha vida que Deus também quer. Compreenderam? As demais é eu quem escolhi. Olha que interessante. Os dons, os talentos, a mediunidade, a paranormalidade são tratados, são obrigações antes de eu nascer. Quantas coisas nós criamos pela nossa vontade depois que nascemos. Nós não conseguimos ainda separar que é o que eu quero e o que é a vontade de Deus. E eu, às vezes, troco um pelo outro, dizendo que é mais prioridade o que eu quero do que a vontade de Deus. Eu vim compromissado com a Terra. Eu não vim passear, não vim para ter uma vida tranquila. Aliás, quem tiver tem que se preocupar. Não é para vir uma vida calma. É impossível eu acreditar que realmente eu vim aqui tirar férias num mundo como o nosso. Tá certo? Eu vim para aprender. Se um aluno chegar na escola e falar assim, nossa, professor, eu não sabia que a escola era assim. Eu vim aqui para passear, para se divertir, conhecer meus amigos, conversar. Não, escola é para estudar. Escola é para fazer tarefa depois. Escola é para se matar, dormir pouco e passar a noite estudando, fazer trabalho final de semana. Quem sabe quando pega uma escola boa mesmo, não tem tempo para quase nada. Isso é uma boa escola. A Terra é uma excelente escola. Se eu não estou usando ela como deveria, aí é o direito meu, de cada um de nós. Então, entretanto, o dia do Calvário, vemos o mestre ferido, trajado, sem recorrer aos seus poderes, havendo cumprido a lei do sublime amor. A lição do Senhor é bastante significativa, está dizendo assim. Agora ele vai fechar o texto. É compreensível que o discípulo estude e se enriqueça de energias espirituais. É
importante o estudo, o entendimento racional, mas não pode ficar somente no racional. Não pode. É difícil a gente entender isso. Não pode. Porque você está apenas se atolando na falta de desculpa do eu não sabia. Porque você estudando, você sabe. E se você sabe, por que não faz? O erro é dobrado. É mais doído. Antes um ignorante que nem sabe que errou, por isso não tem culpa, ainda lamenta, do que aquele que sabe que está fazendo errado, já passa pelo retorno, pelas consequências da escolha e ainda por cima tenta se vitimar. Aí ele diz assim, ó, recordando-se, porém, de que antes do nosso permanece o bem dos outros. Olha, aqui é para pensar. Para entender muito bem, tem a palestra Inteligência Emocional e Inteligência Espiritual. Isso por uma visão da ciência a respeito de como nós deveremos interagir socialmente. Temos 2 palestras. Agora, espiritualmente, é óbvio que, mas Guto, para eu servir aos outros, eu não tenho que estar bem? Sem dúvida. Sem dúvida. Mas para você estar bem, você não precisa usufruir dos seus dons. Ah, e tem uma outra coisa muito interessante também para a gente refletir. Muitas vezes, um médium de cura vem extremamente doente e passa uma vida lutando com as suas doenças e enfermidades e curando milhares de pessoas. Como você entenderia isso? Já pararam para pensar? Chico Xavier foi um deles. E muitos. Às vezes aquele médium de... Esse é o mais fácil que eu entendi de cura, né? Mas existem outros. Por exemplo, um médium que não... Mais uma vez Chico Xavier, porque Chico Xavier está em tudo, né? Que não conseguiu nem sequer estudar o 2º grau, uma faculdade, vai escrever inúmeros livros, inúmeros títulos em português que até os estudados de universidade recorrem a vocabulário. Não é uma contradição? É interessante, porque Deus está nos mostrando sempre que você não precisa lutar só nessa vida para alcançar as coisas que você quer. Sirva a Deus. O que nós estamos tentando entender é, quando você deixa as coisas espirituais para priorizar as coisas materiais, você está fazendo o movimento inverso. Priorize as coisas espirituais, que as coisas materiais serão lhe acrescentadas. É isso que eu quero dizer. Daí nós vamos ver inúmeros outros fazendo exatamente isso. Ah, mas então se eu quiser a cura minha, eu fosse um médium de efeito de cura, eu quisesse a minha cura, eu não poderia me curar? Não, não pode. E se tentasse, não conseguiria. E perderia o dom da mediunidade, seria suspenso. Seria. E mais, tá? Uma outra coisa também. Temos que tomar muito cuidado. Porque junto com o dom vem a mediunidade, o dom, a paranormalidade, vem a responsabilidade. Se por acaso eu tentar curar uma pessoa que não é para ser curada, eu estou agora dando a ela mais tempo de errar. Então até isso eu preciso, até para usar o meu dom, eu preciso de orientação. Porque, olha, vamos pensar, quantos erros não cometemos em casa com os nossos filhos, porque não queremos que eles passem necessidade, nada na vida. E o que fazemos com eles é estragá-los e não ajudá-los, né? Então imagine uma pessoa que tem um dom de cura, que pode curar milhões de pessoas em todas as mazelas, sair aí
se auto-envaidecendo e curando as pessoas, sem o menor critério de análise. Sem o menor critério que viria através de um estudo sério, de uma dedicação, de aprendizado. Para aquela... Aí mais uma vez, ó, lembra que eu falei? Fazer caridade para o mal. Porque nós não falamos aqui, ó, a gente pode ter um bom coração, querer ajudar todo mundo, e no final parece que eu estou fazendo caridade, parece que estou ajudando, mas na verdade eu estou ajudando as sombras e não o bem. Então imagine assim, uma pessoa que está bebendo, e então a espiritualidade encontrou uma maneira e fala assim, olha gente, calma com essa pessoa, ele não pode desencarnar agora. Não pode. Por que ele não pode desencarnar agora? Porque se ele desencarnar agora, ele tem muita coisa para acertar e ele tem muito conhecimento ali dentro, só que ainda não despertou, ele precisa de mais um tempo na Terra. Vamos fazer o seguinte, dá uma cirrose para ele. Dá uma cirrose. Aí ele vai parar de beber, vai ficar mais tempo encarnado. Quem sabe ele desperta e passa a trabalhar para o bem próprio, para o bem do próximo. E pronto, não perde a viagem. Calma, estão trabalhando, eles estão arquitetando uma maneira. Pum, dá cirrose na pessoa. Ah, o médico, você tem cirrose, não pode mais beber. Mas não tem querer, não tem nada, não pode mais, acabou. Ele parou de beber. Aí, quando ele parou de beber, ele começou a ficar mais lúcido, começou a ir a alguma religião, despertou ele. Agora ele está servindo ao Cristo, olha só, está servindo ao Cristo. Agora, falou, pastor, eu posso ajudar, eu posso curar, eu tenho o dom da cura. Não, vem, por favor, fica aqui. Fulano, quem quer cura disso? Quem quer cura? Ele começou a curar. Olha, por causa da cirrose, ele está servindo a Jesus. Aí vem um médium de cura, que não tem conhecimento, não tem nada, fala, mas eu também tenho o dom de curar, então eu vou te curar. Cura a cirrose dele. No próximo encontro da igreja já não vai. Quanto que ele dá? Voltou pro bar. Ué, porque curou a doença que limitava o vício, mas não curou o vício que dava doença. Tá certo? Então, responsabilidade é muito grande. Não coloque o dom à frente de você. Não é ele o seu cartão de apresentação. Então, por quê? Porque se a pessoa estiver preparada para ser curada, ela está disposta a fazer muitas coisas, renúncia, reflexões, mudança, reforma íntima, para aceitar inclusive a sua cura. Agora, se ela estiver disposta apenas na mágica, sem refletir na vida dela, aí se você está ofertando o dom, ela vai querer. Ela vai querer, por que não? Agora, se você falar do seu serviço, das prestações, ela vai pensar, entendeu? Do conteúdo dela, né? Isso, aquilo. Porque assim, ó, gente, eu sou um dom médium de cura, mas eu não atuo sozinho. Mesmo que eu seja um paranormal, em que eu ajo pela minha força de vontade própria, é pior ainda, tá? Porque aí eu cego nesse mundo, não sei quem eu deveria fazer. A gente sabe que mesmo que eu cure uma pessoa e ela precise da doença, a doença retorna. Mas eu atrapalhei a vida desta pessoa quando eu dei a ela a oportunidade, sem saber, de ser curada. Eu não posso fazer isso. Por isso é que Jesus, olha, gente, depois que Jesus veio ao mundo, muita gente viu Jesus, nem todo mundo foi curado. Por quê? Se todo mundo sabia que bastando tocar a orla da roupa dele seria curada, você acha que a multidão que estava doente não ia tocar? Não ia não. Sabe por quê? Porque nem todos nós estamos de volta. Eu falar, nem todos nós queremos soluções e não reformas íntimas. Compreenderam? Esse ato de fazer, de nos movimentar para receber, para nos propiciar a cura, nem todos estão dispostos. Mas se todo mundo tocasse, seria curado? Não, também. Porque o Cristo já tinha isso. Ele não queria descumprir, ele não duvidava das leis de Deus, das regras de Deus,
da bondade de Deus, então ele não interferia no destino de ninguém, no karma de ninguém. Nós não, nós somos egocêntricos. Se a gente vê alguém passando uma necessidade e for alguém que a gente não quer, a gente vai lá e vai violentar. Por nós não renunciávamos a Deus, mas curava essa pessoa, porque a gente acha que é melhor que Deus. Não queremos saber. Então nós não temos essa consonância com as leis de Deus. Nós temos um ego que quer trabalhar separado. Então, para eu não interferir nos resgates das pessoas, nos destinos das pessoas, com o meu dom, você tem que ser cauteloso. Não oferte seu trabalho no sentido de mágica e de milagre, porque aí você está fazendo isso iludindo uma pessoa. Você não sabe se ela pode receber a cura, se ela merece receber a cura. Deixa a espiritualidade agir. Comente, converse. Pronto. Deixa ela trabalhar interiormente. O benfeitor já... Às vezes eu falo até para as pessoas assim, às vezes você não precisa nem fazer isso, tá? Vamos supor que eu sou um médium de cura daqueles mais poderosos. Não falaria para ninguém. Para ninguém. A hora que alguém me falar, tô doente, tô isso, tô aquilo, eu simplesmente, mentalmente, colocava assim, ó, para o benfeitor dela. Se tiver alguma possibilidade de eu ajudar, diga a ela para me procurar. Mentalmente. Tá feito. E ela falou, porque eu tô com doença disso. Ah, tá, vai no médico. Ela vai dormir, vai sonhar que eu vou ajudá-la e vai vir até mim. Quando ela chegar, está o sinal recebido por você que ela acaba de ter autorização de Deus para você interagir com o seu dom. Por que você tem que fazer isso? E Jesus não precisava. Jesus já tinha isso. Gente, ele andava com uma falange de espíritos, anjos, que dizia, Jesus pode curar aquele, que aquele está pronto. Aquele já não precisa mais passar por aquilo não precisa mais passar por aquilo. Ele já era assessorado, nós não somos. Então nós precisamos pedir assessoria, a humildade. Eu tenho dom, mas não tenho conhecimento. É isso que você vai fazer. Você está querendo ajudar as pessoas a curar? Senhor, encaminhe aqueles que precisam. Aqueles que aqui chegarem eu posso atuar sem medo de estar interferindo no destino deles. Eu não estou fazendo marketing na Rede Globo e prometendo a cura, a solução, não, porque eu não estou iludindo ninguém. Eu estou dizendo assim, eu tenho um serviço que eu presto e quero servir aqueles que precisam. Senhor, é você que sabe, não eu que sei. Se eu fizer um marketing poderoso na internet, eu vou chamar um monte de gente interessado no que eu estou prometendo no meu marketing. Mas será que eu posso prometer isso? Eu sou um médium de cura, posso prometer a cura a alguém? Não. Porque mesmo com um dom de cura eu não posso curar todo mundo. Só aqueles que Deus permitir. Então eu vou passar vergonha. Às vezes, por que isso consegue acontecer? Às vezes a entidade que está auxiliando aquele médium tem uma relação com esse médium que ele precisa fazer um trabalho na Terra através desse médium. Então ele vai suportar esse médium a fazer como ele quer. Porque ele precisa desse médium. Ele podia recorrer a outro médium, mas ele precisa desse. Alguma coisa de ligação com este médium. Também terminada a função dele com este médium, ele larga o médium. Não precisa mais do médium e pode procurar outro que ele quiser. Outra coisa também é dado para mim a chance como médium de mudar a minha vida. Pode ser que eu inicie cobrando, querendo ganhar dinheiro com isso. Mas com o tempo eu aprendo que isso não está certo. Aí eu paro. Então o espírito persiste por um tempo, porque ele pode mudar. Enquanto ele está dormindo, nós estamos trabalhando, mas aí para com isso não dá certo. Olha, é o Deus que você está escolhendo. Depois você não reclama, quando morrer não cobra de Deus, se você serviu ao homem, né? Então se você recebia do homem, o homem é teu patrão, não Deus, não cobra de Deus. E aí vai, mas ele não modifica não, entendeu? Porque aí também vem as sombras e fala, você é tal, você é poderoso, você precisa de Deus, o que é isso, aí vai indo.
E é um jogo entre o bem e o mal, o ego nosso ali trabalhando, o ego florescendo, você é bom, você pode, que isso, você não precisa de ninguém. E é o direito, é uma escolha, mas vai ter consequências. Olha só, uma delas que eu estou te falando aqui, nesse orgulho, eu vou estar atendendo quem tem dinheiro. E quem disse para mim que quem tem dinheiro é quem pode ser curado? Quem disse? Que quem tem dinheiro é o que menos precisa de mediunidade para se curar. Tem Albert Einstein, não sei mais o que, tem um monte de planos de saúde riquíssimos. Não é certo? E muitas vezes a gente vê médiuns querendo ganhar notoriedade, servindo apenas a autoridade. Isso já tinha numa época, muito tempo atrás, já, quando a gente vê a história desde os egípcios, os profetas, os curandeiros, os médiuns, as pitonitas, elas serviam sempre aos reis. E é quem eles permitissem. Eles eram dono desses porta-voz do mundo espiritual. Aí continuou vindo isso, algumas pessoas usando isso como um status, mas não é um status. Não é. Não pode ser utilizado como. Então ele diz assim: que é compreensível o discípulo estudar, enriquecer-se de energias espirituais, recordando-se, porém, de que antes do nosso permanece o bem-estar, o bem dos outros, e que esse bem distribuído no caminho da vida, é a voz que falará por nós a Deus e aos homens, hoje ou amanhã. As pessoas a quem auxiliamos, elas é que nos auxiliam no futuro. Nós não imaginamos, não temos a menor. Quando eu digo que eu sou médium, mas não faço, não exerço minha mediunidade, eu não estou entendendo a regra disso. Porque eu não faço caridade, eu estou negando em receber auxílio. Compreende? Quando eu digo que eu tenho uma paranormalidade e não atuo para servir alguém, eu estou dizendo eu tenho uma doença muito grave, o remédio está aqui, mas eu não uso, eu não bebo. Porque cada pessoa que eu auxilio, é ela que, muito obrigado, inconsciente, está abrindo milhares de portas na espiritualidade para mim. É as vozes. Você acha que Maria é Maria porque é Maria? Milhões de pessoas respeitam Maria, reverenciam Maria, sonham com Maria. É por isso que ela é Maria, pelo bem que ela fez a todos nós. Vamos supor que ninguém mais lembra de Maria. Ninguém mais lembra de Maria aqui na Terra. Maria não seria ninguém aqui na Terra. Jesus não é Jesus por à toa. Nós nos tornamos pelo auxílio que fazemos. É o retorno dessa energia que fazemos é que nos faz sermos melhores. Quando recebemos o retorno é que a gente fala, nossa, nem eu imaginava que é muito fantástico receber obrigado de milhões de pessoas. É incrível, é um poder gigantesco. Inúmeras almas intercedendo a seu favor. Aí é intercessão. A verdadeira intercessão.